Olá, meu nome é Raquel Krempel, eu sou pós-doutoranda no Departamento de Filosofia da Universidade Federal de São Paulo e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a minha tese de doutorado, que foi indicada ao Prêmio Filósofas. A tese foi defendida em 2018 no Departamento de Filosofia da USP, sob a orientação do professor João Virgílio Cutter. O título da minha tese é Um ensaio sobre a linguagem do pensamento. E o que eu procuro fazer na tese é esclarecer e discutir diversos tópicos que são relacionados à noção de linguagem do pensamento, tal como ela é formulada na filosofia da mente contemporânea. Resumidamente, a ideia dos proponentes de uma linguagem do pensamento é que a gente pensa usando uma linguagem que não é necessariamente idêntica a uma língua natural, como português ou inglês. Essa já é uma ideia velha na filosofia, aparece, por exemplo, em Ockham, na Idade Média. Ele falava, por exemplo, de uma linguagem mental, mas essa ideia então é revivida na filosofia da mente contemporânea, principalmente depois da publicação do livro Linguagem do Pensamento, do filósofo Jerry Fodor. Então o Fodor ele revive essa ideia de que a gente pensa por meio de uma linguagem do pensamento, levando em consideração diversos avanços nas ciências cognitivas. Então, a hipótese da linguagem do pensamento é uma hipótese sobre a natureza das representações mentais. Então, o que ela diz é que representações mentais têm uma estrutura linguística. Então, o que isso quer dizer? Né? Quer dizer que existem representações ou símbolos mentais que são simples, sintática e semanticamente, e que se combinam para formar representações complexas. E isso é análogo ao que acontece com línguas naturais, em que palavras se combinam para formar frases, que são símbolos complexos. Essa hipótese da linguagem do pensamento, ela pressupõe, então, que a gente aceite uma teoria representacional da mente. Teorias representacionais da mente tipicamente concebem estados mentais como crenças e desejos como sendo relações que organismos têm com representações mentais. A hipótese da linguagem do pensamento também se conecta com teorias computacionais da mente que tratam processos mentais como raciocínios, por exemplo, como sendo transformações formais dessas representações mentais. E então, uma parte da tese foi dedicada a esclarecer, basicamente, essas teorias e a contrastar essas teorias com visões opostas sobre a natureza de estados mentais, como crenças e desejos, por exemplo. Então, eu contrastei a teoria representacional da mente com o behaviorismo, com a teoria da identidade, que identifica tipos de estados mentais com tipos de estados cerebrais, tentando mostrar que a teoria representacional da mente tem algumas vantagens com relação a essas outras teorias. E, enfim, na tese eu também apresento e discuto os principais motivos para a suposição de que existe uma linguagem do pensamento. Esses argumentos foram formulados, por exemplo, por Fodor e Pinker e outros. E um dos argumentos é o fato de que muitas explicações em psicologia cognitiva tratam processos mentais como computacionais, que envolvem transformações de símbolos, e essas explicações muitas delas são consideradas bem sucedidas. E um outro argumento, por exemplo, é o da produtividade, que é a ideia de que não parece haver um limite no número de pensamentos que a gente pode produzir, e a gente pode explicar essa capacidade limitada que a gente tem de formar pensamentos novos se a gente supuser que
existe um número finito de representações mentais simples que se combinam para formar representações complexas, ou seja, se a gente supuser que existe uma linguagem do pensamento. Mas uma pergunta natural que surge dessas discussões é que tipo de relação que existe entre a linguagem do pensamento e as línguas naturais. Uma distinção que eu acho que é, à primeira vista, útil foi formulada pelo Carruthers, que é uma oposição entre a visão comunicativa e a visão cognitiva da linguagem. Ele próprio adota uma visão cognitiva do papel das línguas naturais, porque ele acha que a gente usa línguas naturais nos nossos pensamentos proposicionais conscientes. Então, ele acha que nesses casos, pelo menos, a linguagem do pensamento é idêntica a uma língua natural como português. Mas outros pensadores como Fodor e Pinker adotam a visão comunicativa da linguagem. Ou seja, eles acham que as línguas naturais servem essencialmente para comunicar ou expressar os nossos pensamentos. Mas o pensamento em si, de fato, ocorre na linguagem do pensamento, que é diferente de qualquer língua natural. E bom, eles dão vários argumentos para isso. Um deles é que frases em línguas naturais com frequência são ambíguas, mas o pensamento não parece ser ambíguo. E um outro é que estudos com animais e crianças em fase pré-linguística parece que revelam cada vez mais que eles exibem comportamentos que são altamente sofisticados e que só podem realmente ser explicados com a atribuição de estados representacionais, proposicionais a eles, que parecem existir mesmo na ausência de linguagem, né? Então, por exemplo, macacos têm um conhecimento bastante sofisticado da hierarquia que é envolvida entre os diferentes indivíduos de um grupo deles ou de grupos opostos. Então, segundo esses proponentes da visão comunicativa da linguagem, as línguas naturais têm principalmente essa função de comunicar pensamentos. Elas podem até ter algum papel na aquisição de conceitos, porque, enfim, alguns conceitos a gente não aprenderia se a gente não tivesse uma linguagem, como átomo, por exemplo. Mas eles acham que o conteúdo semântico do pensamento tem uma certa prioridade com relação ao conteúdo semântico das línguas naturais. E na tese, então, eu tentei propor uma visão, de certo modo, intermediária entre a visão comunicativa e a visão cognitiva da linguagem, sugerindo, então, que, enfim, as línguas naturais, claro que servem para comunicação, mas elas não, parece que não... Tem um outro papel que eu acho que é importante, que na determinação da extensão ou da referência de ao menos alguns dos nossos conceitos. Então, alguns dos nossos conceitos têm os referentes que eles têm por causa da língua natural que a gente fala. E aí eu enfim, argumento que isso parece ser o caso, por exemplo, nos nossos conceitos de cores, né? Eu acho que vários estudos em psicologia sugerem isso. Bom, porque existe bastante variação nas palavras de cor em línguas diferentes, então algumas línguas têm só 2 termos básicos de cor, enquanto que português, por exemplo, tem 12, e vários estudos sugerem que existe uma influência da língua que a gente fala na percepção categorial de cores, o que sugere uma diferença nos conceitos de cor de falantes de línguas diferentes. Então, a sugestão é que as línguas naturais parece que podem moldar alguns dos nossos conceitos, permitindo que falantes de uma mesma língua tenham conceitos de cor, pelo menos, com a mesma referência. E isso, então, sugere que línguas naturais fazem mais do que simplesmente expressar pensamentos. Então, essa é uma influência que não é claramente reconhecida pelos proponentes da visão comunicativa da linguagem,
Mas isso não significa que a gente precisa adotar uma visão tão forte como a visão cognitiva, dizendo que, como Karl Rutgers diz, que as línguas naturais são necessariamente o veículo dos nossos pensamentos conscientes, porque acho que essa visão enfrenta vários outros problemas. Então, a visão que eu tentei formular é uma visão que é um pouco intermediária entre essa visão puramente comunicativa e a visão cognitiva da linguagem, dizendo então que as línguas naturais parece que têm também essa função de moldar ou determinar a extensão de alguns dos nossos conceitos. Então, resumidamente, são esses alguns dos temas centrais que foram tratados na minha tese de doutorado. Eu agradeço à Rede Brasileira de Mulheres Filósofas pela oportunidade de poder divulgar o meu trabalho.